Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Palavras do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Vamos orar para que o Senhor nos conduza. Feche seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Pai santo e querido, te louvamos, Senhor, por este momento. Obrigado por tua palavra lida. Pedimos, ó Deus, o teu favor, que o teu Espírito Santo, Pai, venha aplicá-lo aos nossos corações. Que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, de maneira que ela possa impactar as nossas vidas e possamos nos renovar pelo entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus pedimos que esta palavra frutifique em nós, que o nosso coração seja terra fértil, para que ela possa produzir muitos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Uma parábola que é bem conhecida, é muito pregada, e eu não duvido que todos que estão aqui já não tenham ouvido uma pregação a respeito. Eu louvo a Deus por essas oportunidades, porque é na preparação da palavra que o Senhor fala comigo de forma muito peculiar, muito especial. Eu espero que hoje Ele faça isso com vocês através da minha vida. Antes de nós entrarmos na reflexão do que o texto tem para nos ensinar, eu gosto de contextualizar sempre a palavra para que nós tenhamos uma dimensão de como ela, quando ela foi, para quem ela foi e qual era o contexto em que ela foi pregada. Jesus aqui ele faz uma analogia. Ele faz uma analogia onde ele pega algo que era simples, algo que era do cotidiano das pessoas, muito conhecido, muito fácil de ser assimilado, para que ele pudesse entregar uma verdade profunda, uma verdade valiosa, uma verdade que poderia e transformou o coração daqueles que a ouviu. Como todos nós sabemos, antes de Cristo, aquele povo ele foi trabalhado por Deus por meio de dominações, e eu não vou me deter muito nessa parte, porque os irmãos já conhecem, eu já falei disso várias vezes, mas eu só gostaria de relembrá-los que aqueles homens daquele tempo, eles estavam à espera de um Messias. Eles estavam à espera do Messias, do Cristo, que lhes trouxesse o reino dos céus, que lhes trouxesse um alívio diante de toda a dominação que eles sofriam, diante de tudo o que eles passavam de sofrimento e de peleja nessa vida. Esses homens eram sedentos. Quando Jesus veio lhes falar, ele conhecia seus corações, e sabia o quão significativo era uma parábola como esta. Essa parábola ela se situa no capítulo de Mateus 13, e onde Jesus ali ele entrega várias parábolas a respeito do reino. Ele começa no versículo 1 até o 23 sobre a parábola do semeador, que ele ressalta ali os vários tipos de solo. Ele ressalta ali que muitos responderão de acordo com o solo, de acordo com os seus corações,
de acordo com a preparação dos seus corações. E nem todos vão ter o mesmo resultado ao ouvir esta palavra. Do versículo 24 ao 30 é o texto que nós estamos analisando, para vocês terem, né? Depois do que nós vamos ler agora e analisar, ele fala sobre o grão de mostarda, denotando, explicando, né, que o reino dos céus, ele começa pequenininho, como um grão de mostarda, e ele explode, ele expande, e ele se torna grande, mostrando a simplicidade e mostrando que os poderes deste mundo se contradizem com aquilo que é simples para Deus fazer. Ele continua depois, do 31 ao 44, falando sobre o tesouro, a parábola do tesouro escondido, e do 45 e 46 sobre a pérola de grande valor, mostrando o valor que o reino dos céus deve ter nos nossos corações. Por fim, ele vai ali na parábola da rede que é lançada ao mar, para nos mostrar um pouco do que nós vamos ver na parábola de hoje, sobre o juízo, sobre a colheita. É nesse contexto que Jesus vem a esses corações para abordar uma questão sobre a presença do bem e do mal, sobre a coexistência do bem e do mal. É nisso que consiste, e não só nisso, mas é nisso que sinteticamente, por uma síntese, você pode compreender na parábola do joio e do trigo. Uma das impressões e das compreensões que o texto passa é de que o mal e o bem coexistem por um tempo, debaixo da soberania de Deus e debaixo da sua providência. O versículo 24, ele, como nós lemos, ele diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus, ele inicia essa parábola estabelecendo um cenário. Um homem semeia boa semente em seu campo. No verso 37 ao 38, Jesus vai explicar exatamente o que ele quis dizer isso daqui aos seus apóstolos. E ele diz assim: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A primeira coisa que ele nos comunica é que essa semente plantada, semeada, ela é semeada por ele próprio. Ele é o semeador nos nossos corações. A segunda afirmação que ele diz é sobre o campo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Aqui ele faz um uso de uma figura de linguagem, onde nós podemos compreender o mundo como o mundo, e não teremos problema quanto a isso, mas ele também faz um paralelo com a igreja. Por quê? Porque a semente, o joio, ele foi semeado no meio dos filhos de Deus, no meio dos filhos do amor do Senhor. Mas, diante dessas afirmações, nós precisamos estabelecer, em primeiro lugar, duas coisas. A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela se divide em duas igrejas. A verdadeira e aquela nem tanto. A visível e a invisível. Onde na visível é aquela que nós vemos e ela faz parte do mundo, e nela nós teremos a presença de eleitos e não eleitos, de joio e de trigo. Mas nós temos a Igreja de Cristo, que é aquela una que nós confessamos aqui, como creio na Santa Igreja que nós falamos una, né? Católica, universal. Essa é a Igreja de Cristo, una, invisível. Então, nós temos que compreender que no mundo, quando nós vamos fazer uma análise a respeito da igreja, nós estamos falando da igreja visível. É aquela igreja que agrega, que tolera, comporta, que ela permite a presença tanto do joio quanto do trigo, tanto do eleito quanto do não eleito. E esta igreja que nós vemos do mundo, ela é diversificada.
ela é uma igreja diversificada em práticas e entendimentos espirituais, onde pessoas de todas as origens participam e se identificam como cristão, às vezes até o seu próprio modo, né? Essa igreja una e universal, ela é aquela igreja separada pelo próprio Deus, é aquela igreja invisível, decretada por Ele desde a eternidade, desde antes da fundação dos tempos, do mundo, e perante quem essa igreja está perante aquele que foi o que Ele mesmo chamou, né? Perante quem chamou. Então, e ela é formada, né, por todos os verdadeiros crentes. Essa nós não conhecemos, essa nós falamos dela, nós podemos sentir, mas nós não conhecemos, nós não sabemos quem é que faz parte dela. Diante desse estabelecimento, em distinguir o que é a igreja de Cristo invisível e distinguir o que é a igreja visível, aquela que professa com a sua boca, nós podemos entender que a natureza de cada um, por meio da parábola do semeador, ela será revelada e Cristo fará essa separação definitiva. Agora, nós temos que entender outra coisa, de que essa igreja que se diz Igreja de Cristo, ela nem sempre será uma igreja em que as pessoas estarão ali transformadas, estarão regeneradas e estarão em comunhão da maneira que nós gostaríamos. E ela pode gerar em nós insatisfação. Avançando aqui para o versículo 25, ele diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nesse versículo, nós temos aqui a presença do inimigo. Jesus insere aqui para a nossa compreensão a figura de Satanás, que semeia o joio entre o trigo. Ele, no versículo 38, parte B até o 39, ele assevera assim: e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. Bom, Jesus explica aqui que o joio representa os filhos do maligno e aqueles que se misturam com são aqueles que se misturam com os verdadeiros crentes, mas que na verdade não pertencem ao reino dos céus. Ele assevera, são filhos do maligno. Esta semente má, ela é semeada pelo diabo, como nós acabamos de ver. Aqui Jesus destaca a diferente paternidade. É uma das peculiaridades desse texto. Ele diz que o joio ele é identificado como filho de Satanás, enquanto o trigo é filho do reino do amor do nosso Deus. Ele diz ali no 38b, né? E o joio são os filhos do maligno. Essa distinção ela é crucial para nós entendermos a natureza e o destino final de ambos os grupos, como nós vamos chegar à conclusão lá no final da parábola. Jesus deixa claro que, embora o joio e o trigo possam parecer semelhantes, eles pertencem a famílias espirituais completamente diferentes. Por referência, se você quiser depois consultar a respeito disso, consulte João 8:44. Eu não vou mencionar porque senão nós vamos gastar bastante tempo. Quem estiver em casa e quiser anotar e pesquisar. Outra coisa que salta aos nossos olhos é que esse inimigo, conforme o texto, ele age de forma sorrateira, semeando esse joio enquanto os homens dormem. Este ato de semear às escondidas e nas trevas, ele indica a natureza enganadora e astuta do diabo, de Satanás. Ele trabalha de forma a não ser percebido. É uma das maneiras que ele atua. Ele busca criar confusão e insatisfação entre os crentes e muitas das vezes fazendo parecer que o mal é culpa de Deus. Por quê? Como eu asseverei ainda há pouco, não são poucos as pessoas que frequentam igrejas, e nós temos que desmistificar isso das nossas mentes. Igreja não é lugar de gente absolutamente sã, é lugar de gente em tratamento. Muitas das vezes a gente olha para a vida do nosso irmão ao nosso lado, e aí nós dissemos assim: como assim? Um homem chamado, que se diz cristão, que se diz crente, tem uma vida totalmente complicada, totalmente avessa ao que o Evangelho prega, e aí nós passamos a olhar para o homem.
fazendo parecer que a culpa é de Deus. Tem muitas pessoas que percebem que o Evangelho, ao ser pregado, ao produzir frutos diferentes, por causa daquele que recebeu, conforme a parábola anterior ela diz, ele pensa que aquela responsabilidade da produção do fruto é do próprio Deus. E aí ele se esquece da responsabilidade daquele que recebe. E isso é uma das astúcias do inimigo. Ele faz de maneira sorrateira, de maneira esperta, justamente para confundir a vida daqueles que estão na presença do Senhor. E isso sublinha a importância de nós estarmos sempre atentos e vigilantes, reconhecendo que o inimigo de nossas almas está constantemente à procura de oportunidades para semear divisão e engano, conforme nos diz 1 Pedro 5,8. É também relevante destacar que esses estágios iniciais, nos estágios iniciais de crescimento do joio e do trigo, há uma peculiaridade interessante. Os dois são tão similares e se parecem tanto que é praticamente impossível para aqueles que trabalham na semeadura lá na roça, né, eles possam distinguir um do outro. Em especial, aquele que era conhecido na época de Jesus. Existem alguns tipos, né? E hoje nós temos algumas variações que elas destoam um pouco mais e são mais fáceis de serem percebidas. Mas aquelas com mais originalidade, né, sem sofrer tantas mutações como sofreram até hoje, elas são absolutamente iguais. Vocês receberam, junto com o boletim da igreja, um folhetinho onde lá tem uma foto, para que vocês possam ver a similaridade, a semelhança de um com o outro. Vocês vão perceber que, tirando a envergadura do trigo, se ele fosse reto como o joio, eles seriam absolutamente iguais. Tem uma outra foto que mostra eles retinhos e mostra a similaridade deles. Quando você vê o trigo desse jeito, mais robusto, mais cheio, é porque ele já está na fase de colher. Antes de chegar nessa fase, ele está fraquinho, magrinho, né? Então ele é absolutamente igual ao joio. Os dois são absolutamente semelhantes. E quando é que você verifica que os dois são diferentes? Quando na hora de você semeá-los, de você colhê-los e você fazer a separação dos grãos, você percebe que dentro do joio você não vai encontrar nada. Eles têm essa semelhança, né? Mas a natureza deles acaba se revelando no decorrer do caminho. Eles, enquanto jovens, eles vão ser iguais. Quando começam a crescer, começa a aparecer a diferença. Um não produz nada, o outro produz frutos que alimenta, fruto que nutre, fruto valoroso. Os frutos produzidos, né, ou a ausência deles, tornarão clara a identidade de cada um. Assim, esta parte da parábola, ela nos chama a um estado de alerta espiritual. Essa parte da parábola, ela deve nos fazer, né, refletir que nós devemos confiar em Deus diante das demandas e diante da vida em família congregacional. Nós temos que descansar os nossos corações e estar sempre com os corações descansados e não ansiosos. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo. Nós enfrentaremos a presença do mal. E a presença do mal, ela vai estar sempre disfarçada. Ele nunca fará nada à luz do dia. Sempre será às escondidas e em trevas. E isso deve despertar em nós o nosso sentido de estarmos sempre alertas contra o mal que se esconde na escuridão. Avançando para o versículo 26, ele diz assim para nós: E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. É como nós estávamos falando. O joio, quando ele vai crescendo, ele vai aparecendo. E aí ele pode ser mais notado. E o que esse versículo pode nos ensinar? Ele ilustra que com o tempo a verdadeira natureza de cada um se manifesta. A Bíblia assevera lá em Mateus 7, de 16 a 20, que pelo fruto nós conheceremos a árvore.
Os frutos produzidos do trigo, eles são uma evidência de uma vida transformada. Eles são a evidência de uma vida que glorifica a Deus. O joio, embora presente na mesma comunidade, não produz frutos genuínos, trazendo agora para a nossa realidade congregacional. Na verdade, quando se abre a palha, não haverá nada lá dentro. Mas na vida do eleito do Senhor, do trigo, daquele que vive para a glória de Deus, haverá muitos frutos. Mas diante disso, nós precisamos refletir um pouco mais sobre essa realidade. Será que nós vamos ver esses joios na figura de pessoas estranhas ao nosso convívio? Pode ser que não. Infelizmente, a realidade ela é mais dura, bem mais dura do que nós gostaríamos que fosse. O joio, ele pode se apresentar na figura do seu cônjuge, o joio pode se apresentar na figura do seu pai, da sua mãe, do seu filho, ele pode se apresentar na figura de um irmão, ele pode se apresentar na figura de pessoas bem próximas a nós. Ele, lamentavelmente, e nós percebemos isso, ele se manifesta às vezes em pessoas que nós mais gostamos, nas pessoas que nós mais queremos bem. Pessoas aquelas que nós oramos, pedimos a intervenção divina para que Deus gere salvação naquele coração e irremediavelmente nós percebemos que uma vida ela é vivida por esses joios alheias totalmente à vontade do Senhor, alheias à verdade do Evangelho que nos propõe reconectar-nos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos criou, que definiu e conferiu a nós uma finalidade, obediência. E nós vemos nessas pessoas que elas não estão dispostas a obedecer, elas não estão dispostas a considerar as palavras do Senhor. E isso traz para nós grande sofrimento, é uma decepção para nós. Mas nós não devemos nos decepcionar com isso, nós devemos confiar na providência do Senhor, devemos confiar na soberania dele. Mateus 7, 21, ele nos adverte assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto de Mateus 7, de 21 a 23, ele nos revela algo muito penoso, muito pesaroso. Ele nos mostra que pessoas envolvidas com a obra, a exemplo do que nós vimos, né? Do que a Bíblia fala sobre a vida de Judas, nós temos nesta palavra que isso permanece no meio de nós. Homens e mulheres envolvidos na atividade da igreja, envolvidos nos ministérios da igreja, fazem e acontecem, mas fazem pelo motivo errado. É simples. O joio tem a motivação da obra para serem vistos pelos homens. Jesus denuncia isso lá em Mateus 6, de 1 a 4, e Mateus 23, de 5 a 7. Já os eleitos são aqueles que observam o mandado contido em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esses são os eleitos do Senhor, esses são aqueles que observam. Assim, esse versículo ele deve nos levar a uma reflexão de que nós precisamos avaliar as nossas próprias vidas. Nós precisamos avaliar o fruto que nós temos produzido. Precisamos avaliar se o ministério que nós temos desenvolvido e estamos desenvolvendo dentro da igreja, ele está sendo feito, ele está sendo construído, ele está sendo operado de fato para a glória de Deus. Se não é para sermos vistos, se não é por motivos torpes, focados na carne, para a satisfação da carne, para a satisfação do seu ego, para a satisfação do meu ego.
essa palavra ela nos adverte a algo muito severo. A verdadeira pertença ao reino de Deus, ela é marcada e deve ser marcada por uma transformação genuína. Fazer o certo por ser certo, porque o Senhor Deus, Ele é o Deus do que é certo. É fazer o certo sem estar na presença de ninguém. É fazer o certo sozinho. É fazer o certo estando longe dos que te conhecem. É fazer o certo porque é certo. Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o Deus do que é o correto. E se é assim, nós devemos ser corretos, indiferentemente de estarmos diante de testemunhas que possam nos julgar ou não. Seguindo o versículo 27 e 28, ele diz assim, prosseguindo na parábola. Então, indo os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu tempo? De onde então veio o joio? E ele lhes disse: um maligno é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Esse versículo, esses dois versículos, ele nos mostra ele nos possibilita, né, fazer uma reflexão profunda sobre isso daqui. Ele diz que os servos aqui, que representam os crentes e os ministros do Evangelho, eles percebem a presença do joio onde está o trigo, né, e se surpreendem, pois reconhecem que o Senhor semeou boa semente. E isso para eles é um susto. E justa, e é perfeito, porque Deus é justo e perfeito em seus caminhos. Eles questionam o Senhor do campo sobre a origem do joio, manifestando sua preocupação e a sua confusão. A pergunta dos servos, de onde então veio o joio, reflete uma preocupação legítima de como esse mal pôde existir. O Senhor do campo, aqui, como nós percebemos, ele representa Jesus. E ele esclarece que o joio é obra do inimigo, identificado claramente Satanás como responsável. Essa resposta revela que o mal presente na igreja e no mundo não é falha do semeador, como a gente já tinha dito. Ela é ação do maligno. Satanás, como inimigo, ele semeia o joio para criar confusão e para prejudicar. Em João 6, 70 a 71, Jesus denuncia assim: não fui eu que vos escolhi a vós, os 12? Todavia um de vós é o diabo. Ele se referia ali a Judas, né? Filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ele era o filho, ele era o diabo, era o filho de Satanás. Aqui um exemplo deliberado de joio. Essa aí é a natureza do homem não regenerado. Ele está sempre pronto para trair. Ele está sempre pronto para fazer aquilo que Satanás determina que ele faça. Esse texto ainda nos comunica que esses servos, esses ministros, eles estão prontos e com muita vontade de fazer a separação, de arrancar o joio do meio do trigo. Esse desejo de remover o mal, ele é compreensível e ele faz parte de cada um de nós, pois os servos sempre querem proteger o campo onde eles labutam e garantir a pureza da colheita. Esse é o nosso sentimento. E esse é o nosso sentimento dentro da igreja. Nós não queremos, né? Muitas vezes, né, pastor, a gente conversou a respeito disso. Quem é que quer um lobo no meio de ovelhas? Quem que quer estar perto de uma pessoa capciosa, maldosa, movida por um coração ímpio, movida por um coração que é alimentado pelo pai da mentira? Ninguém. E aí eles querem, zelosos que são, se propõem a fazer essa limpeza o mais rápido possível, né? Só que o Senhor, o semeador, diz não. Ele não autoriza a remoção imediata do joio. Ele destaca que a tarefa de separar o verdadeiro e o falso não é algo que possa ser realizado de forma que não tenha consequências, né? Essa parte da parábola,
ela nos mostra que, embora os nossos desejos eles sejam legítimos, bons, ordeiros, corretos, de fazer o bem, nem sempre a melhor estratégia é colocar o nosso coração primeiro a oração. Conversa com o semeador, conversa com o Pai, peça a Ele em oração direção, porque o Senhor aqui determinou não. Ele disse: se você arrancar o joio, você pode danificar o trigo. O trigo tem um grande valor. Deus nos valoriza, Deus nos confere o valor. O valor que Ele nos deu e que Ele nos dá é exatamente aquilo que Cristo operou na cruz do Calvário por nós. É tudo aquilo que Ele fez por nós. Esse é o valor. E de maneira nenhuma Deus desprezará a vida de nenhum daqueles que Ele decretou eleitos desde antes da fundação do mundo. E portanto, diante dessa constatação, nós devemos antes submeter o nosso coração ao Senhor em todas as ocasiões que nós olharmos para o nosso próximo e enxergar nele joio, enxergar nele mácula, enxergar nele mancha, enxergar nele uma nocividade para o corpo. Ainda que seja uma boa intenção, antes peça licença ao Senhor. Por quê? Porque a sua ação ela pode reverberar naquele que é um eleito do Senhor. Na igreja nós temos, de mamando a caducando, pessoas que estão em várias e diversas fases de crescimento em santidade. Alguns fracos na fé. E qualquer movimento impensado e não autorizado pelo Senhor pode trazer consequências para o corpo e o Senhor não permitirá. Você sofrerá. Como nós temos falado lá no grupo familiar, né, o Marcão? Aquele que leva a palavra, ele tem um peso, porque ainda que o pregador, ou o orientador, ou o professor leve qualquer coisa errada, Deus fará, para a glória dele, conversão daquilo para bem. O eleito do Senhor será edificado, mas ai daquele que levou, né, uma palavra enganosa. Seguindo aqui para o versículo 29, ele diz assim: porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. É o que nós estamos falando. Aqui nós aprendemos sobre a paciência e a soberania de Deus. Enquanto estamos neste mundo, né, a presença do mal ela é uma realidade com a qual devemos lidar. Nós devemos lembrar que dentro desse contexto que eu salientei de mamando caducando, de pessoas em várias etapas e várias fases de crescimento e de amadurecimento e de santificação, nós temos que lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele age por meio de convencimento. Portanto, é por meio da cognição, é racionalidade, é ensino, é confirmação. Ele age convencendo, como em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele age instruindo, como em João 14:26, dizendo assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse instruindo, esse ensino, todos nós sabemos como funciona. Nós passamos por isso na escola secular, nós passamos por isso na escola bíblica dominical, nós passamos por isso, né, nos nossos grupos familiares, nos nossos encontros com a teologia sistemática na terça-feira. Eu nunca participei, mas faço ideia de que isso aconteça também na quarta-feira com as mulheres. O ensino, né? Tá certo? É isso mesmo, né? O ensino, ele tem essas prerrogativas. Ele é iniciado com pouca coisa, e aí você vai aumentando a sua capacidade cognitiva, e você vai aprendendo a ler primeiro uma palavra, depois uma linha, depois um parágrafo, depois um texto, depois um livro, e aí vai. Não é assim? Pois é. É nessa seara, é neste modo que o Espírito Santo nos orienta, que nos ensina. É lendo a palavra, pela qual nós podemos ser lavados e santificados. E aí, ele, seguindo esse caminho, ele
também nos transforma, como em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho de glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então ele age em nós, nos transformando. Esse processo ele é gradual, ele é, sem querer usar Paulo aqui, mas ele é paulatino, né? Essa evolução, ela é paulatina mesmo, né? Não tem outra palavra, é paulatina. E a remoção desse joio pode interferir na vida espiritual de um pequeno na fé. Eu já presenciei algumas situações em igreja que a falta de amor dos líderes, pelo menos era o que me parecia, né? Eu estava bem novinho na fé e eu vi uma igreja disciplinar um membro, e uma das coisas que me chamou a atenção naquela igreja e me fez sair dela, bem no início da minha caminhada, foi a falta de amor que eles tiveram com aquele que eles estavam disciplinando. Graças a Deus aqui, a nossa igreja ela está bem assistida, né? O nosso pastor é o contrário disso, ele é bem tranquilo, vai no passo do gado, vai, né? Ele diz que ele mesmo diz que prefere correr o risco de tardar e pecar por ter paciência, né, do que por ser apressado e fazer algo desmesuradamente. Louvado seja Deus por isso. E essa remoção prematura, ela pode causar esse dano. E esse dano poderia, né, ser irreversível. Não será, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Como eu disse, né, o Senhor vai transformar para bem tudo aquilo que o homem plantar que for contrário à sua providência, né? Mas ai daquele que fizer. A advertência não é de que vamos tomar cuidado porque um eleito do Senhor pode não chegar lá, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você tropeçar e Deus te disciplinar de forma severa. Seguindo aqui no versículo 30, ele também tem uma importante lição. E finalmente, né, no versículo 30, ele tem uma importante lição para nos ensinar. Ele diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus, ele, por fim, no desfecho dessa parábola, do versículo 41 ao 43, ele nos ensina assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. É aquele coração que ouve, e está sempre errando. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse versículo ele sublinha a certeza do julgamento final. Ele nos dá a realidade do que de fato irá acontecer. Eu já ouvi pessoas às vezes comentando, dizendo que o inferno e o juízo, ele é um recurso de figura de linguagem que é utilizado pelo homem natural para fazer os seus fiéis se submeterem. Jesus nunca falou disso. Eu espero que essa pessoa agora, se estiver ouvindo essa palavra, ela entenda que ela está errada. O Senhor nos mostra uma realidade de juízo, uma realidade de que aqueles reprovados estão debaixo da ira do Senhor, e no tempo certo o cálice da ira dele será derramado. Isso só não aconteceu ainda por causa dos eleitos dele, por causa desse processo que nós estamos aprendendo aqui, que é o qual o Espírito Santo usa para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Tudo tem um tempo para se cumprir, tem um tempo para se fazer. E é por causa disso que o cálice da ira de Deus não foi derramado ainda sobre a vida desses soberbos, sobre a vida desses impenitentes. Esse versículo, ele nos demonstra que a certeza do juízo e a decisão de Deus deixar que mal e bem coexistam por um tempo. Que cresçam juntos. Deus aqui demonstra a sua longanimidade. Deus demonstra aqui a sua paciência. Ele demonstra o tempo que Ele nos dá para nos arrependermos. Ao contrário de que algumas pessoas dizem, né, e possam dizer, o tempo que Ele dá para arrependimento, para que todos se arrependam, é para todos os eleitos, para que os eleitos se arrependam. Nós estamos no processo de arrependimento. Nós estamos no processo de sermos confrontados com a palavra, de lermos a palavra contra nossas vidas e nos corrigirmos, nos emendarmos, de nós nos referendarmos por meio da palavra em Cristo, para que nós alcancemos santidade diante do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para a obediência que nós fomos chamados. O joio aqui, ele, como eu disse, ele representa esses que recebem a palavra e não atendem. Esses serão queimados, eles serão juntados como palha e serão queimados no fogo. Aqueles que são do Senhor, Ele nos dá uma imagem de segurança, Ele nos dá uma imagem de proteção e de desfrute. Nós desfrutaremos do reino do Senhor no momento certo, na hora certa, naquele tempo que Ele tem nos preparado. Ela nos leva a refletir que nós devemos viver uma vida, nós, eleitos do Senhor. Eu quero crer que aqui não tenha joio, aqui só tem trigo. E essa palavra é para nós. Ainda que tenha, ele vai ouvir e não vai responder. Mas eu falo para aqueles que são. Nós temos que refletir sobre a vida que temos levado, sobre a vida que temos, sobre o fruto que temos produzido, sobre a resposta que temos dado ao Evangelho, sobre a resposta que temos dado ao chamado da palavra. Palavra esta pregada neste púlpito. Palavra essa pregada contra a nossa natureza carnal. Uma palavra que nos revela o reino do Senhor, um reino espiritual, para quem está preparado desde antes da fundação do mundo. Devemos refletir e viver uma vida digna, produzindo frutos que glorifiquem a Deus, mantendo a nossa fé firme. A promessa de Jesus é que no final os justos serão recolhidos para a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão o juízo. É um chamado à seriedade e à urgência da nossa caminhada espiritual, reconhecendo que no tempo determinado por Deus, a separação será definitiva e irrevogável. Não vai haver outra chance. Eu tive a infeliz experiência com uma pessoa essa semana, de quem eu gosto, e eu tenho uma empatia muito grande por ela, por um amigo, um cliente, e ele, sorrindo, olhou para mim. Ele passou a namorar com uma espírita, uma pessoa que professa essa teologia espírita, né, de Allan Kardec. E aí ele virou para mim assim com aquele sorriso e falou assim: nossa, a vida está tão difícil, rapaz, tem que vir logo uma outra vida aí, né, para ver se as coisas melhoram. Aí eu olhei para ele assim: ô Senhor, misericórdia. Olha o que a pessoa pensa, olha o que ele tem em mente. Ele pensa que ele vai ter uma nova vida, que se essa vida aqui acabar, diante das coisas que ele tem passado de dificuldade na vida, ele pensa que ele vai ter mais chances. Não é só mais uma, não, é mais chances. Que ele vai voltar de novo, vai reencarnar e ele vai ter novas oportunidades. Misericórdia de uma mente que pensa isso. O que a palavra nos diz é totalmente o contrário. Diante dessas reflexões, desses insights que o texto nos passa,
nós temos aí um desafio diante da palavra do Senhor. Em toda ministração que é feita, nós sempre temos o mesmo desafio: aplicar nas nossas vidas. Esse é o maior desafio que o cristão enfrenta. É pegar um princípio, pegar uma palavra e aplicar no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso patrão, com o nosso empregado, nos mais diversos espectros da vida, nos mais diversos circunstâncias que nós somos submetidos nesse mundo. Devemos meditar na palavra do Senhor, de domingo a domingo. A palavra pregada aqui tem que ser ruminada durante a semana. E nós temos tempo para isso. Às vezes nós não temos a disposição de fazê-lo, mas devemos buscar ao Senhor para que isso seja uma verdade para nós. Nós, resumidamente, entendemos que a presença do mal, ela coexiste com o bem, e isso é propósito. Nós percebemos a paciência divina que permite essa coexistência. E isso deve nos chamar a atenção para nós não sermos precipitados em julgar, e nem precipitados em tomar atitudes sem antes consultar ao Senhor. Devemos ter também discernimento espiritual. A verdadeira natureza das pessoas, ela é revelada por meio dos frutos. Então, passe a exercitar a sua mente para olhar para quem está se relacionando com você, para além daquilo que ele quer te mostrar. Olhe para os frutos que ele produz, principalmente quando ele pensa que você não está vendo. Porque aí você vai poder compreender quem é de fato aquela árvore, por meio do fruto que ela produz. Muitas pessoas seguem pessoas nas suas redes sociais, seguem pessoas no YouTube, têm maior admiração por Beltrano, Fulano e Ciclano, mas não conhece a vida dele. E se pauta a viver uma vida conforme os ensinamentos desta pessoa. Isso é perigoso. Por quê? Por mais que esta pessoa esteja pregando a verdade, e existem casos de que isso é verdade, esses que nós lemos aqui, lá em Mateus 7, eles são aqueles que fazem as obras. Eles manifestam as obras de Deus. Serão reprovados porque não fazem para a glória de Deus. Fazem para a glória de si mesmos. Mas eles pregam a verdade. Qual é o perigo de você estar seguindo uma pessoa dessa? O perigo é que essas pessoas são inconstantes. Essas pessoas caem. Essas pessoas escandalizam. Essas pessoas ferem. Essas pessoas, elas se transformam em algo que você não gostaria de ver, em algo que você não gostaria de sentir. E quando você segue pessoas que você não verifica o fruto, que você não conhece o fruto, você corre o risco de se entristecer, você corre o risco de se escandalizar, você corre o risco de se esfriar, porque você não está olhando para o lugar certo. Olhemos para aquele que é o padrão perfeito para as nossas vidas. Não é olhar para o pastor, não é olhar para o conselheiro, não é olhar para o diácono, não é olhar para o eloquente que prega bem, não é olhar para aquele marido, nem para aquela esposa que aos seus olhos ele é exemplar, ele é copiável, invejável. Não é olhar para ninguém, é olhar para aquele em quem não há variação, em quem não há dúvidas, em quem não há condições de nos decepcionar. E o terceiro é que o julgamento vem, o juízo virá. Portanto, não olhe para a pessoa que está nessa situação já demonstrando o seu não fruto, já maduro, sem frutos. Não olhe para essa pessoa achando que viver o evangelho pode ser pautado por ela. Fulano não faz, mas está na igreja. Fulano não tem nada, está oco como um joio. Mas ele tem carro, tem casa, às vezes tem até cargo na igreja. E aí, incorremos naquilo que falamos anteriormente.
deixamos de olhar para Cristo para olhar para essas pessoas. O juízo virá e o destino dessas pessoas já está determinado. Será irremediável, será horror. Devemos seguir uma vida que se paute pela palavra, buscando a presença do Senhor, por meio daquele que Ele nos deu como exemplo para isso. Que Deus nos abençoe a trilhar um caminho de frutificação. Que isso seja verdade na minha e na sua vida. Que possamos olhar para a palavra e ver nela o fruto que ela deve produzir nas nossas vidas. Que possamos já abstrair, que nós já possamos já compreender qual é a resposta que nós temos que dar. Resposta essa na minha família, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu patrão, com o meu empregado, com o meu amigo, com todos, em todas as circunstâncias da minha vida. Que nós possamos e consigamos, que o Senhor nos ajude a fazer esse exercício. Que possamos, como trigo, produzir frutos valiosos, que possam servir para nutrir, que possam servir para a glória de Deus. Frutos de justiça e ser pacientes. Que sejamos pacientes, confiando na soberania e no tempo de Deus. E que nossa vida seja um testemunho vivo da obra transformadora de Cristo, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos identificados como filhos do Senhor, por causa do nosso amor, amor pela palavra que nos leva a amar o nosso próximo, que nos leva a amar a todos aqueles que necessitam de amor da parte de Deus. Que Deus nos abençoe a ser assim, a chegar a essa conclusão. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu encerro a palavra. A palavra era... Eu pensei que ela seria bem curta, mas não foi tanto quanto eu pensei. Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai santo e querido, nós te louvamos, Senhor, por ter deixado, Pai, este farol que é a Tua palavra para as nossas vidas. Louvamos a Ti, ó Deus, porque podemos ouvi-la, ouvir a Tua palavra, Senhor, sendo pregada com liberdade no nosso país, na nossa sociedade. Te louvamos, Senhor, pelo Teu Espírito que atua em nós, nos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que por meio dele, Pai, nós possamos alcançar todo o fruto, Pai, necessário para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra e nos reformarmos por ela. Nos ajuda, ó Deus, a ouvir a Tua palavra e aplicá-la no nosso cotidiano, aplicá-la nas nossas vidas. Que nós possamos ser luz, Pai, neste mundo. Que possamos ser um farol, que nós possamos brilhar o Teu brilho, que nós possamos iluminar, que nós possamos ser sal desta terra, Senhor, para não sermos insípidos, que possamos ser sal para salgar, para temperar, que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.